Bom, então hoje dando sequência, né, ao capítulo 8 do livro Libertação. No capítulo 8, que se chama Inesperada Intercessão, a gente estava vendo na semana passada aquele momento delicado até, né? Porque é quando finalmente a equipe do Gúbio está conversando com o Gregório. E na semana passada a gente viu que não é uma conversa para qualquer um, né? O Gregório é um espírito que tem um poder, tem uma certa inteligência. Então, qualquer coisa que fuja da verdade ou de, dos caminhos corretos ali, eles poderiam ser pegos em instabilidade emocional, vibração e serem prejudicados. Mas aí então estava na conversa o Gúbio falando, e o Gregório, naquele momento, falou assim: Você sabe que eu posso te prejudicar, que eu posso te condenar aqui. E o Gúbio falou. A gente terminou nessa parte, falou assim: A gente não desconhecia o seu poder quando a gente veio até aqui. E justamente o fato de que o Gúbio mostrou essa confiança, não ter medo apesar das consequências, então, essa confiança no bem, no amparo do alto, apesar do poder do Gregório, é que fez o Gregório ficar um pouco balançado. Então nós vamos continuar a partir daqui. Gregório fitou Gúbio, assombrado, à vista de tamanha coragem, de certo aproveitando este a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Então o Gúbio continuou, aproveitou o momento em que ele realmente consegue fazer uma transformação psicológica no Gregório. Ele, seguro de que poderia fazer o que quisesse, mas na verdade percebeu que mesmo que ele fizesse o que ele tinha ao alcance dele, não seria algo que colocaria medo no Gúbio e no grupo ali. E aí então o Gúbio aproveita essa fragilidade psicológica ali do Gregório e fala: declarou-nos Matilde, que a Matilde foi mãe do Gregório na encarnação, né, que ele foi papa. A nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Então, olha que bonito que o Gúbio está falando. A Matilde, a mãe dele, apesar do Gregório estar convicto de que ele trabalha para os dragões, como ele falou, o Gúbio está ressaltando agora que por mais sombra que ele tenha e tenha escolhido utilizar, o lado luz dele não deixou de existir. E a Matilde, a mãe dele, valoriza esse lado dele. E aí ele segue falando. Então a Matilde está falando que a sua nobreza e as suas elevadas qualidades de caráter ainda estão aí. Não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Quer dizer, apesar das suas escolhas, você tem valor aí dentro. Por isto mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Então, olha que bonito isso. Não está tirando o valor que ele ainda possui, aliás, está trazendo isso à tona. E aí aquele semblante carregado, a cólera, né, que ele carregava, com essa palavra, com essa fala do Gúbio, a cólera do sacerdote pareceu amainar-se. E aí o Gregório responde: Não acredito em tuas informações, mas mais calmo já. Mas ainda assim, não acreditando muito naquilo que ele estava falando. Acentuou contrariado. Mas sê claro nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, pediu nosso instrutor humilde. Serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais
se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser. Então, olha agora, apareceu uma nova personagem na história, né? Então, está falando com o Gregório que, por um pedido da Matilde, que é mãe dele, foi mãe, como ele fala aqui, sua mãe espiritual, e aí está chamando a atenção dele. Você sabe que a tua mãe jamais se esqueceu de Margarida. E quem é essa Margarida? Nós ainda não sabemos. Mas essa Margarida está atualmente ameaçada de loucura e morte. Ela está encarnada e ela está passando por uns problemas graves na encarnação, chegando à beira da loucura. Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. Então, tanto a Matilde quanto essa Margarida mexem profundamente com o Gregório. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Então, se a notícia da mãe, de certa forma, tocava nele, beneficamente, tocar no assunto da Margarida deixou tudo mais negro, mais tenebroso, mais escuro. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se lhe contraíram num ricto de infinita amargura. Então ele ficou com um semblante carregado ao ouvir falar dessa Margarida. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se, imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Então, apesar dele se transformar e ficar carregado, ele ainda não reagiu. E aí Gúbio continuou. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras? Olha que interessante. Então a Matilde, que é a mãe dele, possui na companheira do Gregório de outras eras, então essa Margarida já foi um amor, provavelmente, do Gregório. Uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Então essa Margarida está passando por um tormento, provavelmente tem razão de ser, só que ela está pedindo auxílio e a Margarida está sensibilizada com essas orações a Matilde está sensibilizada com as orações da Margarida. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo faminta de redenção. Então fica claro que a Margarida provavelmente causou um mal muito grande para o Gregório. E agora ela está arrependida, encarnada, com um desejo sincero de se redimir. Aspirações renovadoras banham-lhe a meninice. E agora que o casamento em plena juventude lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo da luta benéfica, quer dizer, ela pretende ficar encarnada ao tempo que for preciso para poder corrigir os erros do passado. Então, aqui, como ele conclui, de modo a ressarcir o passado culposo. Então, a Margarida provavelmente fez algo muito realmente pesado para o Gregório. Além de outras faltas, provavelmente, né? Mas o fato é que ela prejudicou ou ela gera um desequilíbrio emotivo muito grande nesse espírito. E aí o Gúbio continua falando: certamente fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno. Então o Gúbio está falando: eu sei que você tem motivo para poder querer que ela volte para o seu domínio, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Quer dizer, o Gregório preparou alguns tropeços na encarnação dela
para poder conduzir ela a um estado espiritual favorável para ele. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Olha, então isso é uma grande verdade. Às vezes a gente julga a outra pessoa, o que a pessoa está fazendo, mas ninguém pode julgar porque ninguém passou pelas dores, pelas experiências que são de cada espírito. Então o Gúbio está falando isso. Eu não estou aqui para te julgar, e mesmo que eu tivesse capacidade para te julgar, eu só teria condição se eu tivesse vivido o que você viveu. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Então, olha isso. E olha que legal que o Gúbio fala aqui, né? O amor e o ódio do pretérito te ligam de maneira que a gente fala, é inevitável, vocês vão ter que resolver esse assunto. Isso é a justiça divina. E então o Gregório está falando, eu conheço a situação em parte, e eu sei que vocês têm tanto amor quanto ódio envolvidos no passado. E vocês vão ter que resolver esse assunto, quer queira ou quer não, mas pelo que eu entendo, né, da leitura, o Gregório quer. Ele quer que ela pague. Ele quer, provavelmente, prejudicar ela ou quer que ela sofra o que ele sofreu. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou antigo associado de luta evolutiva que te não é estranho ao coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Então, esse que hoje é o atual marido dela nessa encarnação, como o Gúbio falou, ela casou-se com alguém que você conhece também. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste em caminho de... Oi? Então, acho que o Gandalf estava aberto sem querer. Bom, mas aí, agora ele está falando que, inclusive, filhos dela são espíritos que estão indo também ajudar nessa tarefa de reconstrução, de regeneração dela, né? E aí o Gúbio fala: vem rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Então, olha o que o Gúbio, inclusive, está falando. Ele está falando assim: eu não estou pedindo para você absolver ela do que você acha que ela tem que pagar, mas suaviza essa sua condenação. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. Só que a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos cegos ou quando nós somos prejudicados e ainda carregamos muita imperfeição, normalmente quando alguém nos prejudicou e a gente vê essa pessoa indo por um caminho de melhora, de aprendizado, os espíritos mais endurecidos não querem isso. Eles querem que a pessoa pague pelo que ela fez. Isso é uma característica ainda da falta de amor verdadeiro por nossa parte, mas por parte de Deus, Deus quer que todos nós, por mais errados que nós sejamos, a gente um dia corrija, não erre mais, restabeleça tudo aquilo que a gente fez de errado, mas que a gente avance para a felicidade. E o que o Gúbio está falando é isso, ela está, na verdade,
Numa dessas oportunidades, ela está disposta e ela tem um preparo reencarnatório para conduzir ela a um aperfeiçoamento. Mas será que é isso que o Gregório quer? Como a gente acabou de pensar, um espírito endurecido quer que a pessoa que prejudicou ele sofra. Mas vamos seguir. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Então aí o Gubbio termina essa fala dele, pedindo, explicando a condição da Margarida, falando que ele vai um dia, isso não vai abonar ela da necessidade de encarar face a face o Gregório com relação a tudo que ela prejudicou ele. Mas termina falando, e por mais que vocês tenham essas condições, vocês só têm porque Deus permite. Porque Deus acredita que também no nível em que se encontram, vocês também estão fazendo alguma tarefa no bem. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Quer dizer, ele falou tudo aquilo e ficou aquele silêncio, o Gregório só ouvindo. E aí o Gúbio continua. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Então aí o Gubbio agora chama atenção. Se você não consegue ouvir o que eu estou te pedindo, como se fosse Jesus te pedindo, porque é o que Jesus pede para nós. Mas se você está revoltado com Jesus, não feche os ouvidos para esse pedido do coração da sua mãe, que te ama, que vê o que você tem de bom. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. E aí, olha o que agora o Rubio sugere. Nós não estamos pedindo para você ir lá e tirar ela dessa situação, que está toda preparada para prejudicar ela. Aí o Gúbio fala: bastar-nos-á a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com precisa liberdade. Quer dizer, o que o Gúbio está pedindo? Só não faça mais. Só não interfira, deixa a gente trabalhar. O Hierofante riu-se, contrafeito, e acrescentou: observo que conheces a justiça. Quando ele falou, né, com relação à ligação que agora existe entre os dois por conta de coisas que um fizeram contra o outro. Então, o Gregório está falando, pelo que eu entendo, pelo que eu estou vendo, você realmente conhece a justiça divina e o que nos algema um ao outro. Sim, concordou Gúbio, melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Então, ainda com o coração endurecido, fala assim: eu, na minha condição de lavrar sentenças para esses culpados, despreza essa virtude que vocês colocam sempre, né, da renúncia. Abrir mão de certas coisas em benefício dos outros. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. Então, muitos ainda se apegam a essa questão que é do Velho Testamento. Era uma lei que a humanidade da época tinha por conta da selvageria da época. A lei, depois que o Cristo veio, na verdade, Moisés, com as tábuas da lei, já passou diferente.
Já falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falou sobre não matar, sobre não roubar. Não é olho por olho, dente por dente, não. Isso daí era a lei dos homens, a lei divina é o amor acima de tudo. Mas ainda o Gregório está enraizado nesse conceito. E aí ele segue explicando agora para o Gúbio. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Quer dizer, aí agora o Gregório está falando para ele, se você conhece tão bem, você sabe que eu tenho razão para isso. E aí o Gúbio fala, não discuto os motivos que te conduzem, exclamou o nosso orientador entre aflito e entristecido. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Olha que bonito aqui que também o Gúbio. Olha a oportunidade que está sendo oferecida para o Gregório. Pelos braços carinhosos da vítima de hoje, quer dizer, a Margarida, se você quiser, pode te receber como mãe, Gregório. Se você quiser já começar um caminho de regeneração. E aí ele fala: qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-á difícil qualquer atividade libertadora. Então o Gúbio está falando, eu sei que pela ligação que vocês têm, se você determinar, a gente não consegue agir em benefício dela. Mas por isso que eles estão ali. E aí olha o que o Gúbio fala agora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente agora ou mais tarde. Então, mais uma vez falou, se a gente está te pedindo agora para você só não interferir, a gente sabe que você vai ter como um dia encontrar com ela, mas a gente está pedindo, talvez, né, ele ainda não deixou isso claro, mas dá um tempo, dá esse tempo para nós. Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Aqui, agora ele foi claro. Você vai cobrar dela o que você quiser, mas nós estamos te pedindo só um adiamento. Ela vai estar na sua frente um dia. Concede à tua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos desvelos de tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quer dizer, o Gregório também não esperava por isso. Ele esperava que assim, ó, não, a gente quer que você perdoe. Perdoar é muito difícil para ele. Mas quando ele falou de adiar, aquilo soou diferente. Então, em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, quer dizer, o próprio André Luiz está falando, eu não imaginava que o Gúbio pudesse falar assim, não, deixa só um tempo, depois você volta. O Gregório considerou menos contundente depois desse pedido. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Isso é profundo, isso é para a gente analisar muito além desse estudo. Algumas pessoas, alguns espíritos são tão importantes para nós
que é o alimento psíquico, que é a mola propulsora da minha existência. E o Gregório está afirmando aqui: eu tenho necessidade do alimento psíquico que só esta pessoa é capaz de me proporcionar. E aí perguntou o Gúbio mais encorajado: e se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? Então, olha isso, ela é tão importante para ele que, por mais que ela tivesse prejudicado ele de alguma maneira ainda quer que ela fique sobre o seu domínio. Mas agora o Gubi ofereceu uma outra possibilidade. Se desliga um pouquinho dessa necessidade, dessa fonte. E se você encontrar a fonte que você precisa na sua mãe? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. Quer dizer, ele ainda assim não acredita que a mãe realmente possa ter esse carinho por ele, porque ele mesmo se condena. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Então aí o Gubi falou: tá bom, se você não acredita, mas e se nós propuséssemos essa bênção? Vai ser em troca disso. Você fica neutro e a sua mãe vai ser a sua tábua de salvação, o seu ponto de apoio. Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo dessa forma daria o último retoque em tuas decisões. Então, o que o André Luiz, o Gúbio, está pedindo? Porque existe uma legião de espíritos que estão ali para prejudicar a Margarida. E aí, o que o Gúbio está pedindo? Fique neutro e nos permita estar junto com esses espíritos que estão ali para querer fazer a justiça, mas deixa a gente pelo menos trabalhar junto com eles. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu: é muito tarde. Por quê? Indagou nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço. Olha isso. Às vezes a gente acha que é um obsessor, que é um espírito que está querendo nos prejudicar. Aqui a gente vê um caso de uma falange de 60 servidor das trevas a envolver a situação dessa pessoa encarnada. Sob chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Então, olha isso, existe um outro espírito que comanda, porque o Gregório comanda à distância, lá naquela região. Mas existe um outro também que odeia a família, onde Margarida está encarnada, que comanda outros 59, 60, para poder fazer com que prejudique definitivamente essa pessoa. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Então, olha isso. O Gregório está falando, poderia ter sido a tempo, um pouco antes, mas agora não. Mas eu quero que ela volte para as minhas mãos. Por que ele permite que essa legião faça? Porque ele quer que ela volte para as mãos dele desesperada. Se torturada como me torturou, será torturada como me torturou em outra época. Olha aqui, o olho por olho, dente por dente.
E olha então o que que ele quer. Ele quer que ela sofra o que ele sofreu. Ela causou sofrimento para ele, ela tem que pagar igual. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá como benfeitor amoroso e providencial. Olha isso. O Gregório quer que ela sofra tanto que um dia ela peça socorro para ele. Ela vai ver que ele é a possibilidade de ela sair daquele sofrimento extremo. Envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Então, olha isso, ele ainda sonha, almeja o amor, mas é um amor submisso, né, como ele está descrevendo aqui dela. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Quer dizer, se a gente ficasse misturado, como se fôssemos também da falange do mal, compareceríamos junto à enferma como amigos teus. E sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Então, olha agora o que, que ele está falando. Primeiro, ele falou: Gregório, não se preocupa, você vai um dia estar de frente com ela, para você fazer valer o que você acha que tem que ser a justiça para ser feita. Agora, ele também colocou outra coisa para ele. Mas não se esqueça: independente do que você decida, você também vai ter que enfrentar um dia o olhar da tua mãe com relação a essa escolha, a esse pedido dela. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: Não creio nas possibilidades do tentame. Quer dizer, ele acha que a mãe dele não vai perdoar ele. Ele acha que a mãe dele realmente está num caminho que eles não vão mais se encontrar. Todavia, concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. Então, finalmente, o Gúbio consegue sensibilizar o Gregório, pelo menos, mesmo que ele não acredite num possível encontro com a mãe, mas ele concordou em não interferir daqui para frente no caso da Margarida. Em seguida, tilitando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Então, aquela sala que estava vazia, né, porque ele exigiu sigilo, né, uma privacidade, agora chacoalhando lá o sininho, todos se reaproximaram. Como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, então não foi o Gúbio que também venceu. O Gúbio fez ele acessar as zonas da própria consciência que ele se viu vencido, semi-vencido. Invocou a presença de um certo Timão que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com o seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida. Ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Então, olha que interessante. Às vezes a gente vê alguém encarnado passando por distúrbios mentais desse nível. Então, por exemplo, outro dia a gente estava falando de uma pessoa que hoje vive
em situação de rua aqui em São Carlos. Mas essa pessoa parece que está totalmente alienada mental da realidade. E fica claro, na, naquele contexto, e agora por essa descrição, aquilo é um ataque das sombras. É um espírito, sim, culpado com uma série de dívidas do passado, mas que está sendo atacado por uma falange de espíritos ruins que querem que ele realmente vá até a lama. Só vão descansar quando perceberem que ele realmente foi até o fundo do poço. E esse é o caso que está acontecendo com essa Margarida. E aí, indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar do sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Então, esse timão aí, né, ou esse carrasco, não sabe quem são, não sabe o que aconteceu na conversa. Então, como foi pedido pelo Gúbio, falou assim: nos coloque no meio da sua falange, nós não vamos te desrespeitar, mas de alguma maneira nós vamos exemplificar o amor que Jesus nos mostrou para que a gente possa intervir beneficamente no caso da Margarida. E foi assim que então o grupo, né, o Gregório, o Eloy e o André Luiz foram então conduzidos através de uma determinação do Gregório a participarem dessa falange desses espíritos obsessores que estavam já para concluir esse quadro de demência e de obsessão da Matilde, da Margarida. E aqui encerramos esse capítulo, né? Porque agora vamos só lembrar, né? O caso aqui se chama Inesperada Intercessão. Então, se não fosse a visita do grupo aqui do Gúbio, por um pedido da mãe do Gregório, que estava ouvindo as orações dessa Margarida, esse espírito estava já totalmente entregue a situações mais difíceis. Então, essa intercessão inesperada por parte do Gregório, principalmente, né, é a misericórdia divina agindo por intermédio das criaturas dispostas a fazer o bem. Então, o grupo agora, a partir da semana que vem, nós vamos entrar aqui então no capítulo 9, que se chama Perseguidores Invisíveis. Então, são essa falange, esse grupo que perseguem essa encarnação, esse espírito, né, culpado. Nós vamos acompanhar agora de perto pelo lado dos obsessores na questão aí em vista. Certo? Alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer com relação a esse capítulo? É muito legal, né, Adila? Lindo e muita coisa para a gente pensar, refletir, aprender, né, com relação a como funcionam as coisas, né? Maravilha. Então agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela oportunidade que nós temos juntos e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até semana que vem.